Seja bem-vindo aqui na live 19 e 17. Nosso público é principalmente de pais que desejam ver seus filhos na faculdade esse ano. E o desafio é justamente transformar aí essa quarentena, o Covid, de ameaça em oportunidade. Então, seja bem-vindo, Henrique. A palavra é sua. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. É uma satisfação estar aqui trocando ideia com você e falando para o teu público que tem interesse aí em seguir a carreira jurídica, mais especificamente a carreira de advogado. Vai ser um prazer tratar com vocês aí sobre as características, o que eu enfrentei aí com relação à advocacia, o dia a dia de um advogado. Muito legal, Henrique. Henrique, a gente tem dois caminhos para a gente começar essa entrevista. Ou eu faço de frente para trás, ou eu faço de trás para frente. Como assim? Você quiser. Como você quiser. A ideia é o seguinte: começamos falando do direito, de tudo que você faz hoje, das possibilidades, e terminamos lá com a história de como você escolheu o direito e o que você acha, que dicas que você pode dar aí para quem deseja ou para quem está pensando em fazer direito. Ou começamos quase que num semiar cronológico aí, né? Para quem está pensando em fazer direito, como que começa, quais são as dicas e até chegando lá na profissão. Vou deixar você escolher, Henrique. Podemos ser dessa segunda forma. Eu acho que traz aí uma ordem mais concatenada de fatos aí, que é importante. Legal. Então conta um pouco para a gente, Henrique. Como é que é essa história essa decisão, ou se quiser, conta um pouco da tua história. Como é que você escolheu o direito? O direito, para mim, ele não decorreu de maneira natural. Tá? Embora eu tenha um pai advogado, 3 tios advogados, o direito não decorreu de forma natural para mim. Eu fui, desde pequeno, a minha intenção era ser piloto de avião. E eu trabalhei para isso e fiz cursos para isso, mas o destino me traçou para a advocacia na medida em que eu comecei a ter dificuldades em seguir com a carreira de aviador comercial, né? Tá. E por conta de exatamente ter, aí sim, pai advogado, tios advogados, e sempre ter me interessado pelo direito, pelas discussões jurídicas que havia, enquanto eu galgava essa tentativa de ser um aviador comercial, eu prestei a faculdade de Direito, a Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. São Paulo, né? Aham. Isso. E aí passei na universidade e, diante disso, eu tinha algo real, que era a Universidade de Direito para iniciar o curso, e algo incerto, que era a questão envolvendo a aviação. E aí eu segui para a questão mais real que eu tinha, mais palpável naquele momento, que era o direito. E aí comecei ali fazendo o curso de Direito na Universidade de São Judas, estudando inicialmente no período da manhã, inclusive, que foi uma grande oportunidade para mim. Tá. Né? Interessante. A São Judas hoje ela faz parte do grupo Ânima, que é um dos grupos de ensino aí que caminham para o futuro em termos de qualidade aqui no Brasil. É uma grande universidade, eu já tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos com eles, é uma grande universidade, muito legal. Interessante, Henrique, não consigo imaginar você aviador, viu, Henrique? É comandante Henrique, não consigo ver. É verdade, hoje eu também não consigo. E as coisas foram acontecendo de forma com que eu me apaixonasse ao longo do curso de Direito por essa profissão que hoje exerço aí desde 2005, né? Eu me formei em 2004 pela universidade, logo ao final de 2004, logo ao começo de 2005, eu me tornei advogado, na medida em que passei no exame da Ordem dos Advogados. Né? Que também, de modo geral, é uma etapa a se vencer, não é não? É uma etapa significativa, porque antes você é simplesmente um bacharel em Direito, e, portanto, você não tem uma profissão, né? E você só pode exercer a advocacia na medida em que você ultrapassa essa fase, né? Então, é uma fase bem significativa, importante
e delicada para o estudante de direito que quer ali ingressar nas carreiras jurídicas. Tá. Outro dia nós estivemos entrevistando médicos, né? E daí eu tenho a impressão que o OAB é quase que não vê se tem sentido, né? O médico também faz lá os 6 anos de curso de graduação, mas depois ele vai fazer a residência, não é isso? Parece que tem, e até o ingresso na residência é crítico, porque quase que tem um segundo vestibular e assim por diante. Parece um pouco a situação da OAB. Guardadas as devidas proporções, sim, porque você faz exatamente um exame que vai ali atestar a sua capacitação, sua capacidade técnica mínima para o desenvolvimento daquela atividade. Tá. Né? E, vamos dizer, a residência do médico, eu posso dizer que ela se equipara ao período de estágio do estudante de direito. Tá ok. Muito, muito legal, o Henrique. É interessante que eu conheço você como... Peraí, alguém está me falando aqui que está com algum problema técnico. Está dando realimentação do áudio do convidado. Tá. Pegou aí, Henrique? Parece que seu áudio está dando uma retroalimentação. Eu não estou percebendo. Aqui, eu estou... Inclusive, está todo baixo. Tá bom. Vamos tocando o barco aqui. O meu está fechado. Vamos fazer assim, ó. Quem nos ouve, público aqui que está nos ouvindo, né? Se a questão do áudio estiver comprometendo, faça um comentário aqui para a gente poder olhar. Às vezes o meu pessoal é muito técnico, tá bom? Então pode ser isso também. Vamos lá. E Henrique, que eu estava falando isso, né? Que eu vejo você assim. Para mim é tão óbvio que você é um advogado, até pelo seu sucesso, hoje é fácil a gente enxergá-lo como advogado. Você acha que esse momento de deixar a aviação e ser mais pragmático e ir para o direito, você acha que foi difícil para você? Foi uma crise? Se a gente pudesse, tem alguma lição que a gente pode aprender desse episódio? Foi de certa forma, foi difícil, porque atuar como piloto de avião era um sonho que vinha sendo desenvolvido desde criança. Tá. Né? Teve esta dificuldade de superar, vamos dizer assim, a negação, né? A negativa de você prosseguir nesse sonho. Mas também foi positivo no sentido da superação da outra área. Na medida em que eu comecei a conhecer o direito nas aulas do primeiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de estudar pela manhã, né? Eu passava praticamente o dia todo na universidade, com aulas pela manhã e grupos de estudo no período da tarde. Tá, quer dizer que você mergulhou realmente no Exatamente. Pelo menos no primeiro ano eu tive essa oportunidade de passar o dia todo na faculdade, durante o ano todo, participando de tudo quanto era eventos que tinha na universidade e que proporcionava uma possibilidade de discussão sobre diversos temas. E isso despertou em mim algo que eu sempre tive, mas não estava tão aflorado, que era a capacidade de debate, a capacidade de crítica. Né? Tá. Então, isso foi um divisor de águas para mim. Tá. E você fez um comentário aí sobre o estágio, né? A importância do estágio. E eu já ouvi isso de outros advogados também. Me fala um pouquinho, como é que é essa história aí do estágio? O estágio no direito, ele não só é obrigatório para fins de conclusão do curso, tá, como é obrigatório para experiências de vida. A gente costuma dizer que nós somos os eternos estagiários, né? Na medida em que você aprende tanta coisa com o estágio dentro dos escritórios de advocacia, dentro de outros locais. No meu caso, eu fiz todo o meu período de estágio dentro de escritórios de advocacia. Tá. Eu fiz o meu estágio, comecei a estagiar no segundo ano da faculdade. Legal. Sendo que o estágio obrigatório é a partir do quarto ano da faculdade. Você se adiantou, então. Exatamente. Na medida em que eu tinha o objetivo de entender qual área eu gostaria de seguir. E, portanto, eu comecei a pesquisar e a participar
de escritórios em diversas áreas para ver qual área eu seguiria a minha profissão. Tá bom, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Fábio Verde. Obrigado por estar nos acompanhando aqui, Fábio. Ô, Fábio, seja bem-vindo. Obrigado. Segue lá. E eu tive a felicidade de, logo no meu segundo estágio, isso em 2003, né, eu atuei num dos maiores escritórios de propriedade intelectual do país, né, onde ali eu tive a oportunidade de conhecer a propriedade intelectual, na medida em que até então eu não conhecia ela na universidade, não tinha tido qualquer aula a respeito desse tema, né, e na minha graduação, eu passei muito superficialmente sobre esse tema. Mas eu já tive a oportunidade, então, de conhecer inovação e tecnologia, isso lá em 2001. Né? Tá. Interessante, Henrique. Você tá falando aqui duas coisas bastante, pelo menos no meu ver, bastante interessantes. É muito comum, quando eu oriento aí meus alunos, né? É muito comum eu recomendar para eles estagiar desde o primeiro ano, se possível, ou começar a estagiar justamente não esperar, digamos, para entrar no mercado lá no quarto e no quinto ano, mas sim que ele possa já desde o começo ir descobrindo as áreas que ele tem mais interesse, as áreas que ele tem mais afinidade, né? E pelo que você está me falando aqui, muito cedo a questão da propriedade intelectual aí, vamos colocar aí a mosca, o mosquito da propriedade intelectual já te picou, né? Porque é onde hoje você é uma autoridade nessa área, não é isso? Exatamente, eu tive a oportunidade de conhecer a propriedade intelectual logo no meu segundo ano de faculdade, né? Tanto é que aí, a partir dali, não sai mais da propriedade intelectual, inclusive nos meus estágios seguintes, né? Em que eu passei a procurar, portanto, outros estágios na mesma área de propriedade intelectual, né? E tive a oportunidade de trabalhar aí com diversos assuntos relacionados a isso, de combate à pirataria, a patente de inovações, muito bacana, né? Mas sim, o estágio é algo imprescindível desde o início. Se puder começar no primeiro ano, é sensacional. Embora não obrigatório, traz uma bagagem para a sua vida profissional que merece ser experimentada. Muito interessante, Henrique. Você não é o primeiro advogado de quem eu ouço isso, e eu até ouso assim, ir um passo adiante. Pelo menos na minha abordagem, quer dizer, profissionais de sucesso na advocacia, se você for dar uma olhada lá no currículo dele, não é tanto a escola que ele fez, é ele ter estagiado, ele ter se integrado muito cedo, né, com a prática, como você está falando, através do estágio, e ter usado o estágio como uma fonte rica de aprendizado ao complementar a faculdade. Sim, sim. Eu devo muito aos advogados e aos sócios de escritório que me ajudaram e que tiveram paciência comigo, né, para que eu pudesse aprender o que eu atuo até hoje e com muita paixão. Eu tenho contato, inclusive, com aquela que me introduziu à propriedade intelectual, eu tenho contato com eles até hoje. Que bacana. É uma satisfação poder estar ali, lado a lado, discutindo determinados assuntos, quando, noutra oportunidade, você estava ali no banco e aprendendo. Henrique, veja se tem sentido. É muito comum, eu mesmo, né, achava que o direito era alguma coisa muito estática, porque são leis, então alguma coisa muito que não se inova, que não muda, e você foi para a propriedade intelectual, que é uma área relacionada à inovação, e como eu te conheço, eu sei de outras áreas de inovação que você tem estado, né? Como é que é essa questão porque se fala, né, do direito romano, do direito isso, direito aquilo, pô, nós estamos falando de milênios, né, atrás, né? Como é que é essa história? O direito, ele é muito convencional, muito imutável, ou ele se renova? Como é que se dá isso? O direito é bastante dinâmico, aliás, né? Na medida em que ele serve exatamente para disciplinar
comportamentos que vão surgindo. É claro que o direito ele sempre estará atrás dos fatos, né? Na medida em que é a partir da existência de um fato que o direito vem, aplica os seus princípios, os seus valores e cria uma norma jurídica para disciplinar aquele fato, né? Então, ele sempre vai estar atrás. Vamos lá. Vai, dá um exemplo aí. Vai. Nós temos um fato da vida, né? E este fato da vida, primeiro ele surge na sociedade enquanto fato, para depois a gente pegar este fato e valorar isso. Quais são os princípios sociais, morais, religiosos? Todos esses princípios são levados em conta para que seja decidido como se fará uma norma jurídica para disciplinar esse fato. Tá. Por exemplo, se a gente fosse pegar, dá para a gente extrair assim, algum exemplo desse ano, ou recente, assim, de alguma que ilustrasse essa aplicação que você está colocando, ou não? Dá sim. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma norma recentíssima, que é de 2018 e que deve entrar em vigor agora em maio de 2021, né? Ela trata da proteção dos dados pessoais da pessoa natural, mas ela veio na medida em que se existia um uso indiscriminado de dados pessoais para diversos fins. A internet provavelmente foi um acelerador desse problema. Sem dúvida, embora essa lei contemple não só a proteção dos dados pessoais no ambiente digital, como no ambiente físico também. Tá? Mas é exatamente, na medida em que eu tenho um fato, qual fato? O uso indiscriminado de dados pessoais para finalidades comerciais pelos diversos players do mercado. Virou até clichê, né? Dados pessoais é o novo petróleo. É mesmo. Bom, além do que o petróleo está em baixa, né? Exatamente. Então, dados pessoais são dados estratégicos para as empresas e eles utilizavam esses dados pessoais de maneira indiscriminada. Ora, a partir deste fato, e adotando uma série de princípios de privacidade, de intimidade, de reputação, do direito ao esquecimento e tudo mais. Então, a partir desses princípios, vamos criar uma norma jurídica para disciplinar, ou seja, para regular o uso desses dados pessoais. E a partir daí, então, se criou a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem aí disciplinar isso e que entra em vigor em 2021. Então, isso tudo para dizer o quão dinâmico o direito pode ser. Legal. Acho que esse é um caso bacana. E conta um pouco para a gente, Henrique, você hoje, né, você tem o seu próprio escritório, a sua própria banca advocatícia, mas tem muitas opções de carreira dentro do direito, né? Sim, sem dúvida. Dá para você contar um pouquinho para a gente dessas opções, mesmo as que você não quis exercer, mas pelo conhecimento que você tem, e depois você contar um pouco do seu lado empreendedor aí como advogado? Eu não tenho muitas características mais íntimas de cada uma das profissões que podem ser seguidas, até porque não foi a que eu escolhi seguir e na minha eu sei as características. Mas, na medida em que você se torna um advogado, você pode exercer a função propriamente do advogado, você pode exercer a função de membro do Ministério Público, como um promotor de justiça, você pode ser um juiz de direito, você pode ser um delegado. Nesses casos, Henrique, daí são concursos públicos, né? São concursos públicos. Mesmo para delegado também é concurso público, né? Também. A única carreira que você não se vale do concurso público é a carreira efetivamente de advogado, né? No mais, para toda a carreira jurídica do setor público, você dependerá de concurso público. Ok. Né? E no mais, você vai se transformar num advogado. Ou um professor de direito. Daí, por óbvio, você não precisa do concurso público e você vai se dedicar aí à academia e estudar o direito.
Aí eu vou contar um caso de um aluno meu, Rodrigo. Hoje ele faz psicologia. Mas quando ele estava nessa fase de escolher, né, profissões, uma das profissões que os pais dele queriam que ele fizesse era do direito para ser juiz, né? E ele escrevia bem, tinha interesse, etc. Mas não. E daí uma das coisas que eu incentivo muito, Henrique, é o seguinte: falar, vamos fazer o seguinte, vamos passar um dia com o juiz? Você consegue agendar? Você tem algum amigo de família que é juiz? E daí ele foi passar um dia com o juiz, passou o dia lá no fórum. Daí na semana seguinte nós tivemos uma sessão juntos e ele falou: olha, Carlos, eu já sei o que eu não quero. Ser juiz, eu não quero. Então acho que Experimentar cada uma das carreiras, eu acho que se tem esta oportunidade, é algo valiosíssimo para a escolha de qual caminho seguir. tá legal. Eu escolhi o caminho da advocacia porque tive sempre vinculado aos escritórios de advocacia. Tá, seus estágios, né, foram te familiarizando com esse ambiente empresarial do direito, empresarial jurídico, vamos dizer assim, e isso, de certa forma, te influenciou. Isso foi decisivo na medida em que eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a atuação em escritório de advocacia como uma verdadeira empresa, uma atuação em uma empresa. Hoje nós atuamos no nosso escritório e nós entendemos o nosso escritório não como um simples escritório ou um consultório de consultoria jurídica, mas sim uma empresa com suas metas e tudo mais. Legal. Esse lado empreendedor, Henrique, me conta um pouquinho como é que você vê assim essa possibilidade. Então, veja se eu entendi corretamente. Então, um egresso aí formando do curso do direito, ele pode permanecer como bacharel, mas ele pode prestar a OAB e tendo a opção de exercer a advocacia, né, de forma profissional. Uhum. E daí, pelo que eu entendi, então, ele pode ser um profissional liberal, ele pode prestar concursos públicos para diversas áreas, né? Para promotoria, para júri, para se tornar juiz, para ser um delegado, né? Que é uma outra área diferente. Ele pode ser advogado da administração pública, um procurador da AG, da AGU e coisa, procurador e assim por diante. E ele pode também ser um empreendedor do direito, um advogado, como foi o caso que você exerceu. Conta um pouquinho para a gente, Henrique, como é que foi esse lado empreendedor aí? Eu estou achando que acho que a tua vocação de voar alto lá, que tinha lá da aviação, acho que ela se manifestou aqui, hein? Olha, estamos trabalhando para isso, viu? Na verdade, a gente começa. Você pode, na medida em que você se torna um advogado, ter a sua carreira solo imediatamente. Você pode participar como advogado e se tornar sócio, inclusive, de um escritório já constituído e até de grandes bancas. Tá. Ou você pode fazer como eu fiz. Eu participei dos escritórios, não me tornei sócio de nenhum deles, mas tive a oportunidade de vivenciar cada um deles ali e pegar o que eu via de melhor e, na medida em que eu já me sentia pronto, eu decidi, portanto, criar o meu próprio escritório. Isso se deu em 2007. Legal. Então, foram alguns anos, então, trabalhando como... Não muitos, né? Mas alguns anos. Primeiro você trabalhou um pouco em outros escritórios, quase que para pegar um pouco da prática. Posso entender dessa maneira? Sim. Tá. Foi exatamente esta a ideia. E, a partir daí, criei o meu próprio escritório, inicialmente voltado só para a propriedade intelectual, né? E depois abri com as fusões, porque ao longo do nosso caminho nós tivemos um sócio, inclusive o Fernando, meu ex-sócio, né? Na medida que fizemos uma fusão do escritório, isso em 2009, e depois retomei as atividades sozinho com a Moura Rocha em 2016, aí já focado na parte da propriedade intelectual, que sempre foi a minha menina dos olhos, mas também em outros segmentos do direito empresarial. Tá bom. Henrique, toda conversa boa passa rápido, né? A gente já está indo para os nossos 5 minutos finais aqui desse bate-papo, que eu acho que foi muito rico, está sendo muito rico. Se você fosse deixar aí uma dica para pais que têm filhos que estão interessados no direito, e esses jovens que
pensam no direito como uma alternativa, como uma carreira. No final, eu vou deixar seus contatos também, Henrique, se você me permitir. Eu Mas fico à disposição. Tá. Se a gente fosse dar uma dica, se você fosse dar aí alguma orientação, qual que seria a sua palavra, Henrique? Eu gostaria de ressaltar 2 pontos que nós tratamos aqui nessa live. O primeiro ponto é: incentive o seu filho a estagiar desde cedo. Legal. Se possível, no primeiro ano. E, se possível, em diversas áreas do direito, até que ele se encontre. Né? Essa é uma dica. E a segunda dica, que nós também tratamos aqui nesta live, é no sentido de, se tiver a oportunidade que o seu filho tenha essa vivência nos tribunais, nos órgãos que permitem a atuação pública com o direito, proporcione a ele essa experiência, porque isso também vai servir muito para que ele possa decidir sobre a carreira jurídica que ele vai seguir no futuro. Muito legal, Henrique. Eu quase que sempre falo isso também para os meus alunos aí em relação a estágio. Estágio não é só para você descobrir o que você gosta muito, que foi no seu caso, você começou desde estagiar nessa área de propriedade intelectual, mas o estágio também é muito útil para você descobrir o que você não gosta. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Recentemente esteve aqui conosco o Dr. Paulo Barbosa, engenheiro, foi diretor da Unicamp na área de engenharia, e ele falou o seguinte, que teve 2 ou 3 estágios que ele fez na engenharia, que ele descobriu, falou, aquilo lá, nunca ele iria fazer, né? E ele foi descobrindo a área que ele gosta, né? Sim, meu primeiro estágio, inclusive, não foi na área de propriedade intelectual, foi no segmento de direito imobiliário. Legal, tá bom. Eu fui para a propriedade intelectual, sim, eu vi que era ali. Você pode comparar uma coisa com a outra. Exatamente. Tá bem. Deixa eu ir aqui para os finalmente, só deixa eu convidar você. Amanhã, tá? Você, pai aí que deseja ver seu filho na faculdade esse ano, pai e mãe, né? Seu filho e sua filha, né? Tá bom? Mas amanhã eu vou estar falando de inteligência de mindset e eu vou estar falando de uma outra dimensão da inteligência de mindset, que é justamente a capacidade de doar. Você nem imagina como exercitar e fazer crescer a inteligência de mindset pode ajudar, pode fazer diferença para o seu filho, não só no desempenho no vestibular e no Enem, mas na vida dele, tá bom? Então não perca, amanhã nossa live, às 19h17, nós vamos falar de inteligência de mindset. Henrique, você não quer, ou se você estaria à vontade de passar aí seus contatos para quem quiser saber mais, ou te ouvir um pouco mais, poder estar entrando em contato direto contigo? A gente sempre se coloca à disposição. Eu peço que esse contato seja feito através de você, Carlos. É um prazer, claro. Até por conta de regras de éticas profissionais que a gente tem que observar. Excelente. Então, doutor Henrique Moura Rocha, ele atua aqui com a Moura Rocha Advogados Associados aqui na RMC, mas atua a nível Brasil, né, mas está sediado aqui. O Henrique, além de um profissional, um empresário competente, se tornou um amigo, uma pessoa que eu admiro muito por tudo, viu, Henrique? E hoje eu aprendi um pouco mais da sua história. Essa parte aí que você seria aviador eu não conhecia, fiquei feliz em conhecer. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu aproveitar e dar aqui uma boa noite ao Paulo Cipriano, que está aqui nos prestigiando, e tem filha se preparando para o vestibular, e a Bárbara, né? Então... Quem sabe aí uma futura advogada ou juíza. Tá aí, tá aí o desafio, Paulo. Tá bom? Para todos vocês que nos ouvem, para todos vocês que nos seguem, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado pela companhia de vocês. Amanhã a gente segue com mais esse tema provocador aí, mas é para ser útil para você, para o seu filho, para a sua filha. Eu vou me despedir aqui de todos, desejando aí uma boa noite e uma boa semana, e particularmente, Henrique, agradeço demais a sua disposição em participar conosco. Acho que foi muito rica a sua história, a sua contribuição, então, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí desses passos tomados.
Muito bom.